O Presidente da República foi hoje à Assembleia da República proferir o informe sobre o Estado-Geral da Nação. Filipe Nyusi diz que o Estado é desafiador e encorajador devido às dificuldades económicas e políticas que o país enfrenta, mas vê com muito otimismo o futuro. O Estado da Nação é desafiante, mas encorajador. Esta é a avaliação que o Presidente da República faz do Estado-Geral da Nação. Filipe Nyusi chegou ao Parlamento à meia da manhã e foi recebido pela Presidente da Assembleia da República, Verônica Makamo, e depois o cerimonial da recepção. No fim, saudou os membros da Comissão Permanente do Parlamento e dirigiu-se para o interior da Casa do Povo. Após a introdução de Verônica Makamo, Filipe Nyusi dirigiu-se ao pódio e disse que a situação econômica do país levou os moçambicanos a consentirem alguns sacrifícios. E por isso, apesar das nossas dificuldades, nós, os moçambicanos, nunca desistimos, nunca paramos. Nós, os moçambicanos, somos resilientes. Mas também deixou uma boa nova aos funcionários públicos. Apraz-me comunicar o levantamento da suspensão de atos administrativos, portanto, promoções, e anunciar o pagamento na íntegra do 13º mês em janeiro de 2018 aos nossos funcionários públicos. Esta decisão não é sinônimo de que a situação econômica do país está restabelecida, mas que não podemos desistir de comemorar as pequenas vitórias na luta conjunta que travamos contra a pobreza. Vamos agora ao informe sobre o Estado-Geral da Nação por partes. Negociações para a paz. Continuamos a manter encontros com o presidente da Renamo, tendo alcançado consensos quanto ao roteiro para alcançar uma paz efetiva. Chegamos a um consenso sobre a finalização das propostas das comissões de trabalho a serem submetidas a esta Casa. E chegamos aos entendimentos sobre o anúncio das eleições gerais ao abrigo de um figurino a ser acordado pelas partes. Estamos esperançados de que, num futuro muito próximo, os moçambicanos irão testemunhar consensos duradouros que nos permitirão viver em harmonia, numa paz efetiva e definitiva. Saudação a Afonso Dhlakama. Não podemos aqui olvidar o papel colaborativo e cooperativo do presidente da Renamo, Sr. Afonso Macacho Marceta Dhlakama, neste processo de aproximação da paz e do afastamento do espectro da guerra. Os consensos até agora alcançados são fruto do reconhecimento mútuo de que não é pela via do conflito que se resolvem os problemas, mas sim de uma visão comum que define como prioridade o diálogo e a busca de soluções pacíficas para os problemas políticos. Ataques em Mocímboa da Praia. Para fazer face a este fenômeno, as nossas forças de defesa e segurança têm vindo a tomar medidas operativas de coordenação interinstitucional e sensibilização contra atos de violência. Atuamos juntos das populações em geral e junto da liderança e fiéis da região em particular. Em paralelo, reforçamos a cooperação com organismos da lei e ordem da República Unida da Tanzânia e da República do Malawi. Queremos aqui reiterar: estas agressões são completamente inadmissíveis. Continuaremos a tomar as medidas enérgicas para garantir a ordem e a segurança no nosso país. Situação econômica. Alcançamos a meta de arrecadação de receitas do Estado prevista para 2017, base fundamental para o financiamento sustentável da despesa pública inscrita no orçamento do Estado.
Mesmo com as adversidades que o país tem enfrentado, a economia nacional tem obtido sinais positivos, que se podem medir pela evolução positiva dos indicadores macroeconômicos. Reduzimos a taxa de inflação anual, que em novembro último se situava em cerca de 7,15%. Para além disso, controlamos a depreciação do metical face às principais moedas de transição do país. Finalmente, aumentamos a capacidade de encaixe de gestão de reservas internacionais líquidas do país. Medidas econômicas. A nossa resiliência manifestou-se também nas medidas de cariz fiscal que adotamos, que incluíram a priorização da despesa pública nos setores sociais, tendo sido restringido a contratação de pessoal. A contenção das rúbricas de bens e serviços, com particular enfoque para combustíveis, comunicações e viagens. A contenção das despesas com pessoal, com enfoque para ajudas de custo dentro e fora do país. A revisão da legislação referente aos direitos e regalias dos dirigentes superiores do Estado, a fim de adequá-la à realidade e capacidade do país e reduzir despesismo. O reforço da fiscalização e controle na gestão dos fundos públicos, uma maior gestão e prudência na contratação da dívida pública, tendo sido reforçada a transparência e a realização de investimentos seletivos na área econômica, nomeadamente agricultura, pecuária, pesca, energia, infraestruturas, transportes e turismo. Intervenção no setor financeiro. Os ajustamentos do lado monetário consistiram essencialmente na introdução da taxa de juros de política monetária com vista a reforçar o mecanismo de formação das taxas de juros na economia e torná-lo mais transparente e consentâneo com as boas práticas internacionais. Alteramos o regime de constituição das reservas obrigatórias de uma base diária para uma base mensal, de modo a garantir maior flexibilidade à gestão de liquidez dos bancos comerciais. Em abril deste ano, reforçamos algumas normas prudenciais, dentre as quais o aumento do valor do capital social mínimo dos bancos comerciais de 70 milhões de meticais para 1,8 mil milhões de meticais e do ratio de solvabilidade mínimo de 8% para 12%. Esta medida vai garantir uma maior solidez das instituições financeiras e o alinhamento com as boas práticas internacionais e regionais. Grandes projetos. Foi finalizado o processo de transação de ativos entre duas companhias envolvidas em exploração de hidrocarbonetos na área 4 da bacia do Rovuma, de que resultou a obtenção de mais-valias no valor de 352,7 milhões de dólares americanos. A aplicação deste valor será feita de forma transparente conforme a lei orçamental. Serviço da dívida. Reiteramos hoje a total disponibilidade do Governo de apoiar a Procuradoria-Geral da República para a implementação célere das recomendações da CROL e da Comissão de Inquérito Parlamentar, observando o princípio de separação de poderes constitucionalmente consagrado. Todas estas resoluções surgem no quadro da não interferência do governo no poder judiciário. As medidas adotadas materializam claramente o princípio de boa governação e da separação dos poderes em Moçambique, e que não se exija a quebrança deste princípio da Constituição da República. O governo tem acompanhado o processo de reestruturação dos planos de negócios das empresas beneficiárias das garantias do Estado para que possam retomar o cumprimento dos compromissos assumidos. Setor florestal. Registramos uma melhoria de fiscalização do setor, com a introdução de um modelo de fiscalização móvel através da Operação Tronco. Nesta operação foram
apreendidos mais de 150 mil metros cúbicos de madeira preciosa de diversas espécies, 90% dos quais na forma de madeira em touros e 10% na forma de madeira processada e semi-processada. Os recursos angariados neste processo foram direcionados para a fabricação de carteiras escolares, reforçando assim o programa de produção e distribuição de carteiras escolares. Transporte aéreo. Desenvolvemos ações conducentes à retirada do país da lista negra da União Europeia. Desenvolvemos igualmente ações no âmbito da reestruturação da Companhia da Bandeira, Linhas Aéreas de Moçambique, impulsionando a parceria público-privada. Celebramos acordo de transporte aéreo com a França e Vietnã e a entrada de novos operadores aéreos no mercado nacional, com impacto na melhoria da oferta de serviços e incremento do volume de tráfego de passageiros e carga, bem como no desenvolvimento do turismo. Crise no abastecimento de água no Grande Maputo. Está em implementação o programa de emergência que consiste na construção de 46 furos de água em vários bairros de Maputo e Matola, dos quais 36 já foram concluídos. Para além da construção destes furos, foram reativados 22 sistemas de água e, paralelamente, está sendo instalada uma conduta adutora de água com 95 km de extensão da barragem de Corrumana ao centro distribuidor da Machava. Industrialização. Aprovamos a nova política e estratégia industrial, instrumento que define as prioridades e diretrizes para a modernização do país. Foi também assim que introduzimos reformas no quadro regulatório para criar um ambiente de negócios mais favorável ao setor produtivo. Registramos a entrada em funcionamento de 97 novos estabelecimentos industriais, sendo 2 de grande dimensão, 1 de média dimensão, 77 de pequena dimensão e 17 de microdimensão. Inspeção de atividades econômicas. Daqui resultou uma melhoria da qualidade dos serviços prestados, uma maior observância das normas de saúde e higiene e uma proteção de saúde dos consumidores. Prevenção da corrupção. Pagamento de serviços por cobrança automatizada, auditorias às contas de 103 instituições de Estado, apreciação de 241 contas de gerência e fiscalização de mais de 20 mil processos relativos à legalidade dos atos e cerca de 4 mil contratos, todos envolvendo a administração pública. São atos concretos e realizados. Penalização a funcionários corruptos. Foram instaurados cerca de 1.400 processos disciplinares em toda a administração pública. Dessa intervenção resultou a aplicação de penas em 983 processos, que culminaram com 219 expulsões, 198 dimissões, 88 despromoções, 234 multas e 103 repreensões públicas e 145 advertências. Por outro lado, foram instaurados 796 processos por diversos crimes de corrupção, tendo sido acusados 474